Tá piscando, tá gravando. Bora lá, pessoal. Hoje eu já estou aqui em Curitiba, mais especificamente no Capão Raso. Vim buscar um notebook aqui na Help Microinformática. Pessoal bom de trabalho, tá? Recomendo. E agora vamos para Reut. Tá um dia ensolarado, bem bonito, bem frio para variar. Como é de praxe, em Curitiba é frio, né? Minha moto não entra no neutro nunca. É um parto para colocar essa moto no neutro. E aqui estamos nós. Quis gravar por aqui hoje para mostrar um pouco daqui de Curitiba, da Rápida. Geralmente é um caminho um pouco diferente do que eu faço. Geralmente eu vou pela linha verde, BR linha verde. E hoje, como eu passei aqui, eu vim pela Rápida. É um cenário relativamente bonito. Eu gosto, pelo menos, acho que é um cenário bonito. Bastante gente grava aqui, então achei que vocês iam gostar. Tá bastante friozinho, apesar do sol, tá bem friozinho. Um clima bem curitibano mesmo. Queria falar um pouquinho, comentar um pouquinho de como foi minha primeira viagem com a Mirage. Mês passado a gente acabou fazendo, eu e minha esposa acabamos fazendo a primeira viagem com ela. Não foi da forma que a gente gostaria, não foi programado. Felizmente a minha avózinha, ela sofria de um câncer aí há muito tempo, ela veio a falecer. E eu tava em São Paulo na segunda-feira, retornei para Curitiba e daí a gente ia descer para Guarapuava, lá onde aconteceu o velório e enterro. Mas meu carro deu um problema no dia, e que não resolveria. Deu um problema mecânico que não seria possível resolver no mesmo dia. Então, devido à correria e tal, a gente deixou minha filha com meu cunhado e fomos de moto. Então por isso que eu digo que não foi a viagem que eu pensava, que eu gostaria que tivesse sido. Mas enfim, vamos aproveitar para fazer uma abstração aí. A moto é muito boa para viagem, assim. Eu já fiz viagem com várias motos assim de baixa cilindrada, né? Já fiz viagem de Intruder, já fiz viagem de CB300, de Ninja 250, de CG 150. Então assim, já peguei estrada com bastante moto de baixa cilindrada, assim. O que eu posso dizer, ela é muito boa, ela tem muita força, mesmo engarupado assim, você tem muita força com ela. Desce a 110, desce a 120, sobe a 120. Ela é muito forte assim, cara. Mesmo engarupada, ela tem uma força assim, um torque muito bom. Então, pra andar aí velocidade de cruzeiro de 100 a 120, tranquilaço. A moto vai sobrando assim, sobrando mesmo. A moto é muito boa, não tenho o que dizer. Que eu não gostei e que eu pretendo melhorar: banco. Eu achei o banco bem desconfortável ao passar do tempo. Então assim, ele é um banco largo, banco quase sela, assim, confortável pro carona também. Mas passa aí 2 horinhas de viagem, mais de 100 km, ele endurece. O que eu percebo no meu banco é que ele é grande e tudo, mas a quantidade de espuma que ele tem é pequena. Então assim, ele fica muito próximo. Eu também fiz a adaptação no paralama, então ele ficou mais alto ainda que o normal. Mas é bem pouca coisa. Mas eu percebo que acho que o fator que influenciou bastante foi a questão da espuma mesmo. Então eu pretendo melhorar isso. Trocar um banco, colocar um banco sela, alguma coisa assim. Tava só olhando aqui se tava gravando, tá gravando. Então isso eu pretendo melhorar.
Eu tive alguns probleminhas pequenos por conta de manutenção, que se eu fosse uma viagem programada, provavelmente eu não teria. Então assim, o aterramento da minha moto da bateria tava meio solto, eu não tinha reparado. Aí em uma das paradas, a gente fez umas 3 paradas, eu acho, porque faz tempo, minha esposa nunca tinha viajado em moto, então eu fiz paradas assim, a base de 70 km, 80 km. Geralmente quando eu viajava sozinho, eu fazia na casa dos 120 a 150. Mas aí eu também tava cansado, assim, fazia muito tempo que eu não viajava, então foi bom, assim, eu acho que foi mais tranquilo. Então eu fiz parada aí nessas médias de 70 a 80. Em uma das paradas que a gente fez, encostamos a moto num pedágio desativado lá. Graças a Deus os pedágios estão desativados, então isso ajuda bastante no custo de viagem. E a moto não ligou quando a gente tentou voltar. Por quê? Provavelmente a forma que eu parei devia ter ficado negativo, não encostando na bateria, e daí não ligou. Tentei algumas vezes, não deu certo, dei um tanque na moto e fui embora. A próxima parada, essa foi a primeira parada que a gente fez. Na segunda parada eu já deixei a moto num lugar assim, beleza, se apagar eu vou deixar meio que tá descida já, né? E bem no fim deu certo. Aí chegando em Guarapuava, depois de todo o ocorrido e tal, eu desmontei a parte ali do banco lá com o meu padrasto, e daí vi que era o negativo da bateria que tava solto, apertei e tudo resolvido. Então é um probleminha simples, não foi me incomodado. Eu levei uma série de ferramentas também para se precaver, levei algumas chaves e mais algumas coisas que eu tenho assim dentro do meu alforje lateral. Como eu tenho um alforje lateral só para isso, é tranquilo. E um problema que daí eu tive que resolver no dia antes de voltar embora, é que o rolamento da roda dianteira estava bem cansado. Eu já tinha percebido antes de viajar que ele estava gritando. Eu ia levar num lugar para trocar, mas devido à correria não deu tempo. Eu viajei daquela forma mesmo. Aí no outro dia, lá em Guarapuava mesmo, meu padrasto ele vende motor, retificador, essas coisas. Então ele tem bastante ferramenta lá. Então a gente macaqueou a moto. Vou ver se eu consigo colocar uma foto aqui. Colocar a moto na girafinha, tiramos a roda da frente, tiramos os rolamentos, tudo vendo vídeo no YouTube. Bem legal. E trocamos os rolamentos da roda dianteira, engraxamos novamente, montamos e só alegria. Conseguimos voltar numa boa, a moto não deu problema nenhum. Consumo médio na BR dela não mudou praticamente nada do consumo que eu faço na cidade. Assim, ela faz um consumo médio aí meu de 22, 20. Então ela fez isso daí, sabe? 22 na BR. Como que eu posso dizer? Eu piso bastante, eu puxo bastante. Eu não gosto muito de deixar a moto desacelerar. Então eu acelero bastante. Às vezes eu fico fazendo isso aqui bastante também. Eu acredito que deve consumir combustível. E ela tá com uma ponteira não aberta, mas uma ponteira esportiva. Então eu acredito que deve gastar por conta disso. Eu vejo pessoas falando de Mirages que fazem aí 25, 23 por litro, 25. A minha eu sei que não faz, e geralmente eu não consigo fazer médias boas mesmo. Então pra mim faz na casa dos 20, que pra mim tá ótimo. Então não me incomoda. A BR fez um pouquinho melhor, 21, 21,5, não me lembro. Uma média assim. Então pra mim tá ótimo. Será que eu vou abastecer aqui? 5,19? Não. Vamos ver se nós achamos o custo mais baratinho. Ontem em Araucária eu consegui abastecer a 4,99 no meu carro. Deixou um pouco mais feliz. Que mais? Foi uma viagem boa, não peguei chuva, nem de ida nem de volta. Só tempo limpo, foi bem tranquilo. Como foi no meio da semana, a gente foi numa terça, não tinha muito fluxo de carro, assim, tinha pouco caminhão. Mas como eu falei, você consegue manter uma velocidade de 110, 120 tranquilo. Então o caminhão não é um problema, sabe? Consegue andar de boa. Ela também não é uma moto nem pesada nem leve. Então assim, quando um caminhão grande vem e não balança, você pode ficar tranquilo. A gente já conseguiu tirar algumas fotos de paisagem, assim. A gente não tava muito no clima, porque nossa vozinha, ela era muito querida. A gente tava muito triste por conta disso. Então a gente não fez muitas fotos nem nada assim, porque não era o intuito dessa viagem, né?
Então eu vou ter algumas aí, mas eu acho que é quase nada, assim. A ideia mesmo foi outra. Mas assim, fazendo um paralelo, o desempenho da moto foi muito bom, assim. Gostei bastante, ficou bem mais confortável do que as demais motos que eu já viajei, assim. Eu já fiz uma viagem grande numa CB300 aí de mais ou menos 2.000 km ao total. Já fiz viagem de 1.000 km numa Ninjinha. Na Ninjinha foi bem sofrido. Então assim, ela é bem confortável assim para viajar e tudo mais. Só esse ponto do banco que dá para melhorar, assim. Mas a posição de pilotagem ela é muito boa. Isso que eu tô com o guidão mais baixo. Eu achei uma posição de pilotagem muito boa para se viajar. As pernas ficam muito bom. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui embaixo, ó, tem uns apoios de pés que fica mais pra frente. Quando você quer dar uma esticada também ajuda bastante. Então, de modo geral, assim, ela é bem confortável para viajar. Eu não vou ter velocidades finais muito altas. O que eu devo ter conseguido aí foi perto dos 160. Daí minha esposa já estava me beliscando. Mas ela também não iria muito mais que isso. É nessa casa aí dos 160 o que a moto aguentaria. Eu acho que tá bom, porque não vai andar muito mais que isso mesmo. Nesse estilo de moto, bastante vento no peito, bastante barulho, acaba incomodando. Então não vejo muita necessidade além disso. Por uma ultrapassagem ela vai bem. Retomadas dela são boas, mas não são as melhores, digamos assim. Eu fiz teste na Royal Enfield, na Meteor 350. Ela tem uma arrancada e retomada mais esperta assim do que a Mirage, sabe? A Mirage ela é um pouco mais lentinha nessa retomada, eu sinto, opinião minha, tá? Mas de modo geral ela desenvolve muito mais, tem muito mais torque, tem muito mais força. Eu não comprei uma Meteor 350 porque não tinha dinheiro, porque não tinha paciência de esperar 6 meses para chegar. E depois, fazendo um contraponto, é óbvio que eu vou dizer que minha moto, eu prefiro a minha moto, né? Porque eu gosto da minha moto hoje. Mas eu acho que o custo-benefício da minha Mirage 250 entre uma Meteor é bem maior mesmo. Por conta de preço. Por conta disso, por exemplo, uma Meteor, eu vi vídeos na internet dos caras que em garupada ela chegava a bater 90 numa subida. Então isso não acontece numa Mirage. Uma Mirage você vai continuar trabalhando normal, ali é 100 a 120. Então acho que essa questão da velocidade limitada da Meteor, mesmo tirando o limitador, a diferença é muito grande. Então você pega uma Meteor 350, ela tem 20 ou 23 cavalos, eu não me lembro, mas acho que são 20. Enquanto uma Mirage tem 29 cavalos. Acredito eu que a minha deve bater os 30 por conta de ter o escapamento e tudo mais. Então assim, tá falando aí praticamente 10 cavalos de diferença, sabe? É muito grande a diferença de uma moto para outra. Errei, quis ir num lugar, depois desisti. Aqui é a Avenida Silva Jardim, pra quem não conhece. Trabalhei nesse prédio aqui, ó, Edifício Jatobá. Bem legal. Pessoal do Finaxis aí. Vamos ver se nós achamos essa saia fumando. Não achamos. Então, de um modo geral, eu gosto bastante dela. Arrebentou o cabo do meu afogador também um dia antes da gente vir. Não é um problema, porque é mais para pegar a moto pela manhã, né? Como era carburada, mais para pegar pela manhã. Não comprei lá no dia, peguei uma chave de feno, empurrei o afogador, fiz pegada, acelerei um pouco ela, mantive ela um pouco acelerada até ela não apagar mais. Não vi necessidade de comprar ainda, comprei pela internet e ainda não chegou. Eu sabia que achar um cabo de afogador da Mirage 250 em Garopaba não seria tão fácil, então não me preocupei. Teria que procurar paralelos e tal, de moto que funcione, mas também não é algo que vai me deixar parado, então não me preocupei com isso. E foram essas as minhas observações sobre a viagem que eu fiz. A moto é boa, não tenho o que dizer. Eu falo muito bem dela. Um seguidor meu me corrigiu dizendo que a moto é coreana, não chinesa. Muito bem, a moto é uma moto coreana, não chinesa.
Então uma marca mundialmente famosa em ainda atividade, então vai ter muita peça ainda para reposição. Escapou a primeira, muita peça para reposição, você não precisa se incomodar com isso. Que mais? Eu acho que um pouco que resume esses dias um amigo meu me perguntou: eu arranjo uma moto dessa aí para fazer uma customização, deixar parecida com a tua, que eu achei legal. Mas ele tem uma Honda Bis, entende? Nada contra. A questão não é essa. A questão é, olha, a gasolina que tava barata, hein? 5,97. A questão é, tipo assim, você é um cara que gosta de mexer, você é um cara que se interessa um pouco por mecânica, que se interessa por zelo da moto, ou você é um cara que só abastece e troca óleo? Se é um cara que só abastece e troca óleo, você deve repensar antes de pegar uma moto como essa. Por quê? Porque tem que ter mais cuidado. Então, tipo assim, esses probleminhas que aconteceram na viagem, pra mim são todos pequenos e eu me virei muito bem, mas eu sou um cara que tem interesse por isso. Eu mesmo troquei os rolamentos, eu mesmo ligo ela todo dia na chave de fenda de manhã até chegar o cabo de afogador. Eu mesmo vou trocar o cabo quando chegar. Eu mesmo arrumei a questão da bateria ali do polo. São coisas que de quem não tem esse tipo de interesse, esse tipo de zelo, vai levar numa oficina. Aí, como é uma moto mais velha, né, a minha 2003, uma moto mais velha, a probabilidade dessas coisas acontecerem é um pouco maior, porque peças desgastaram, coisas saíram fora do lugar. Então a probabilidade disso acontecer é maior. Aí vai do seu gosto de ter paciência com isso, de se interessar. Putz, que eu tenho um barulhinho diferente, o que será que é? Vou dar uma pesquisada, vou ver o que é. Quero melhorar tal coisa na moto, quero melhorar meu desempenho, quero que nem agora, eu quero diminuir um pouco o som do escapamento em alta, porque também uma coisa que eu percebi é que ele gritava muito na BR. Aí duas coisas que eu quero fazer em alta: eu quero trocar o pinhão dela para deixar uma relação mais alongada, então eu vou ter uma relação de marcha um pouco mais alongada, enquanto a partida eu perco um pouco de arrancada, que para mim hoje não é um problema. E consequentemente eu vou trabalhar com ela em giros menores em alta, o que deve fazer um pouco menos barulho em alta. E vou colocar lã de vidro no escapamento. Ele tem duas ponteiras pequenas, né? Como eu já mostrei em outros vídeos. E ele tem dois abafadores pequenos. Então eu vou colocar lã de vidro nesses abafadores. Eu acredito que deve melhorar um pouco. Então você gostar desse tipo de conteúdo e aplicar. Agora, se você é um cara que tem outro fim e outro objetivo para moto, que é passear, te levar no trabalho, e você não gosta de mexer com mecânica, você precisa trocar óleos, fazer qualquer coisa, você prefere levar um mecânico, vale repensar. Talvez você tenha uma dor de cabeça, porque dificilmente você vai achar uma moto dessa nova, e dificilmente você vai achar uma moto dessa sem nada pra fazer, entendeu? A minha ainda é uma carburada, apesar dela ser mais velha, carburada, ainda em tese ela dá menos problema, porque a injetada, segundo o pessoal, ela dá um pouco mais de problema até acertar a questão da injeção eletrônica e tudo mais. Os módulos às vezes dão problema e tal. A minha, como ela é carburada, tem uma mecânica mais simples, em tese dá menos problema, mas assim, às vezes suja o carburador, às vezes acontece alguma coisinha assim, estoura um cabo, tem que fazer uma coisinha ou outra. Então assim, é bom você saber, nem que não seja você que vai fazer a manutenção, mas para você poder avaliar o mecânico que vai estar fazendo, você conseguir ter um mecânico de confiança, porque o cara que mexe numa moto desse de motor em V, ele tem que saber um pouquinho de como funciona esse tipo de motor. Não é igual mexer num motor monocilíndrico de uma CG, por exemplo, ou de uma CB300, por exemplo. Ele requer um pouco mais de cuidado, conhecimento. Para você não gastar muito, você também tem que pesquisar, por exemplo, assim, eu arrebentou o cabo do acelerador da minha moto. Puta, eu vou achar o cabo da Mirage, só tem na internet e sei lá quanto. Cara, o cabo da IS funciona também. O cabo da embreagem
Sei lá, o cabo de embreagem, o cabo de velocímetro da Intruder também funciona. Então é você ter esse tato de pesquisar peças compatíveis que tem mais nome no mercado, mais popularidade, que vai gastar menos, né? Tipo, é muito mais barato eu comprar um cabo de velocímetro da Intruder 125 do que o original dela, e faz a mesma função, tem a mesma durabilidade e tudo mais. E esses pontos é muito importante para quem quer ter uma moto assim. É ótimo, só tem que, na minha visão, tem que ter essa paciência em tese. Tal como na viagem teve algumas situações assim, e no dia a dia também às vezes tem. Então, mas não é uma moto que me incomoda assim. Eu ando de boa assim com ela. Tô aí fazendo corredor, tudo, sem me incomodar. Já tá quase na hora de abastecer. Pô, como que você sabe que tá quase na hora de abastecer, sendo que você não tem medidor de combustível? Porque geralmente eu zero o cronômetro. Geralmente não, eu sempre zero o cronômetro. O odômetro quando eu abasteço. E eu tento abastecer aí próximo dos 220 km. Ela tem uma autonomia maior que isso? Tem. Então se ela faz uma média de 20 comigo, ela vai ter pelo menos uma autonomia aí de 240. Mas eu procuro fazer isso daí porque eu já tive que empurrar ela uma vez e ela é pesada pra ficar empurrando de longe. Então eu evito. Mas hoje como eu tô um pouco atrasado, eu tive que parar para fazer um atendimento na rua, um atendimento do trabalho via celular. Então eu tô indo direto para a empresa, e daí na hora do almoço ou no final do dia eu abasteço em algum posto perto. Tem posto perto ali da Hot, o máximo que eu vou ter que empurrar são 2 quadras. Mas acho que não vou precisar empurrar não. É isso, pessoal. Não tem muito o que dizer não. Só agradecer a Deus aí pelo nosso dia, pela nossa vida, por tudo tá dando certo conforme a vontade dele. A moto tá um pouquinho acelerada, vamos dar uma diminuidinha. Aí, como eu tô sem cabo de afogador, eu acelero ela aqui na mão, na regulagem. Aí às vezes ela fica um pouquinho mais acelerada do que eu gosto. Mas o cabo do afogador eu comprei pelo Shopee, acho que eu paguei R$46. Tá chegando. Deve chegar aí essa semana. Aí eu troco, tudo se resolve, não fica falhado assim, ó. A linha do trem. Aqui também é um bairro bonito. Alto da 15, Alto da Glória, o Gulang, não sei direito o nome, mas é um bairro bonito. Meu medo de colocar a lã de vidro no escapamento é perder um pouco desse barulho embaixo, porque o barulho dele embaixo me agrada bastante. Só quando estica, ó, quando estica dele dá uma berrada muito grande, aí me incomoda. Mas embaixo eu acho legal, sabe? Mas fazer o que, né? É necessário, eu pretendo fazer uma viagem. A gente
pretendo fazer uma viagem com a minha esposa aí ano que vem, uma viagem maior. Talvez esse ano a gente faça uma pequena ainda. Mas ano que vem a gente quer fazer uma grande, daí algumas coisas precisam ser feitas. Tô vendo uns bancos com mais conforto e tudo mais. Não é algo muito barato, na casa de 100, R$ 2.000. Mas parece que entrega muito mais conforto, sabe? É isso aí, galera. Chegamos aqui. Um abraço e um beijo pra vocês. Minha moto não entrando no neutro como sempre. E é isso. Deixa eu abrir o portão.